Diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, me passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, cálice, ou seja, o sofrimento da cruz, então que seja feita a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou e disse aos discípulos: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Amém. Estamos no ano do relacionamento. Esse é o tema central de todas as nossas reflexões, meditações, mensagens e aprendizado. E cada mês damos uma ênfase com relação ao relacionamento. No mês de junho, a ênfase é o discipulado, porque é o tema de missões estaduais da nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Então, estamos vivendo nesse mês o discipulado no relacionamento, entendendo que é no processo de relacionarmos uns com os outros que a gente vai discipulando e sendo discipulado. Estamos entendendo que discipulado é muito mais do que um estudo, muito mais do que um momento onde estamos numa sala com alguém aprendendo conteúdos. Discipulado é muito mais do que saber as doutrinas básicas da fé cristã. Discipulado é muito mais do que passar pela experiência do batismo. Então, nessa convicção, a gente tem percebido na Bíblia que, de fato, precisamos nos relacionar para sermos discipulados e para fazermos discípulos para o Senhor. E nessa noite eu quero falar com vocês sobre o discipulado no relacionamento com a oração. A oração sendo o elo de ligação desse relacionamento que vai promover discipulado, que vai fazer discípulo e que vai se tornar discípulo. Porque a oração é algo importante, central na vida do cristão. É impossível ser um cristão relevante, saudável, maduro, produtivo, sem a experiência constante da oração. Oração é extremamente importante. Por isso o apóstolo Paulo recomenda aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, não parem de orar. Não parem de orar nunca, porque é mediante oração que a gente se relaciona com Deus, e mediante oração, Deus nos oportuniza a nos relacionar com as pessoas. Alguém já disse que as pessoas podem rejeitar nossa presença, as pessoas podem rejeitar nossos presentes, mas as pessoas nunca poderão rejeitar nossas orações.
As pessoas podem não gostar de nós. As pessoas podem nos evitar, mas elas nunca poderão evitar que oremos por elas. E a oração pode mudar uma história. A oração pode transformar pessoas. A oração é algo muito importante. Por isso, o nosso mestre nos dá exemplo de uma vida de oração. Jesus é Deus. Ainda que esvaziado da sua glória, ainda que depois de ter passado pela kenosis, é a palavra que Paulo usou no grego para esvaziamento, que é uma palavra meio sinônima do vácuo. Quando você suga de alguma coisa, tudo que tem, aí promove aquele vácuo, a ausência de qualquer coisa, o vácuo. Essa palavra no grego é kenosis. Paulo diz que quando Jesus, pelo Espírito de Deus, foi colocado no ventre de Maria, para nascer como um bebê, ele foi esvaziado da sua glória. Ou seja, ele abriu mão de toda a característica divina que ele tinha. Ele não abriu mão de sua essência divina, mas ele abriu mão do seu poder divino. Então ele nasceu como ser humano, 100% humano, sem deixar de ser 100% Deus. Como que cabe? Se é 100% mais 100%, se juntar isso dá 200%. Mas Jesus é uma pessoa só. Como que uma pessoa só tem 200% em si? A lógica, a matemática diz que teria que ser 50% de Deus e 50% de homem, para junto dar um Jesus 100%. Aí os teólogos queimaram muitos neurônios para fechar essa conta, para resolver essa questão. Como que 100 mais 100 é igual a 100? Porque Jesus é um cara só, não é dois caras. Ele não é siamês. É um cara só, com 100% de duas naturezas. E aí os teólogos chegaram ao conceito da união hipostática. O que seria isso? Quando você funde duas naturezas, duas essências, e elas se transformam numa coisa só, integral e 100% única. Eu nunca tinha visto um exemplo para entender isso de maneira figurada, de maneira ilustrada, para eu entender melhor, porque eu tenho muita dificuldade. Então, eu li, mas eu confesso que eu ficava sempre, meu Deus, como é que pode? Tá, chama união hipostática, mas e aí, como é que 100 mais 100 dá? Até que um dia, eu tomando café da manhã, peguei o copo de leite, coloquei o Nescau e fui misturando, e puf, explodiu minha mente, e eu entendi a união hipostática de Jesus tomando um copo de Nescau. Como é que funciona? Você tem um copo, imagine um copo de 100 ml de leite, e você tem um outro copo com 100 ml de Nescau. São dois copos, com duas naturezas, um é de leite, o outro é de Nescau. Você vai jogando o Nescau no leite, e vai mexendo, e vai jogando, e vai mexendo, e de repente você tem um copo só, com leite e Nescau, fundido, e não dá mais para dividir. Isso é união hipostática. Por isso que Jesus consegue ser Deus e homem, porque as naturezas misturaram. Como que conseguiu? Pelo poder do Espírito, que fez isso no ventre de Maria. Você crê nisso? O nosso Deus é maravilhoso. Às vezes a gente não entende, mas quando entende, ai meu Deus. E quanto mais eu entendo, mais eu sei nada. Quanto mais você entende, mais dúvida aparece. E aí você vai ficando viciado nesse negócio. Opa, tive uma dúvida, entendi. Outra dúvida, entendi. E aí você vai querendo entender, aí é um caminho sem volta, misericórdia. Portanto, queridos, o meu ponto é, Jesus era 100% humano, carne e osso, igualzinho eu e você. Foi tentado pelo diabo, igualzinho a eu e você.
Assim como Adão no paraíso foi tentado e pecou, Jesus foi tentado no deserto, mas obedeceu. Olha isso. A diferença de Jesus para nós é que nós já nascemos com natureza pecaminosa. Nós já nascemos com uma certa inclinação ao pecado. Todos nós. É simples, é só você pegar um bebê, dar um brinquedo a ele, depois você toma o brinquedo dele, você vai ver o pecado manifesto na vida de um bebê. Ou você pegar 2 bebês e botar um brinquedo só no meio. Quem que ensinou para eles a brigar, a ser egoísta, a ter raiva? Tudo obra da carne. Quem que ensinou? Ninguém ensinou, vem no pacote. A gente tem que ensinar o certo, o errado já está lá. Então a diferença de Jesus para nós é que nós nascemos com natureza pecaminosa. Ele não, porque ele não é formado a partir de José com Maria. A parte espiritual de Jesus, que é divina, foi colocada no ventre de Maria. Não teve copulação. Então não tem natureza pecaminosa sendo passada, porque a natureza pecaminosa é passada através da nossa parte espiritual, que herdamos de nosso pai e nossa mãe, que eram pecadores, e assim sucessivamente até chegar no primeiro casal que pecou. Pois bem, então comparar Jesus com a gente é covardia, porque ele não tinha a natureza pecaminosa que temos. Mas eu posso comparar Jesus com Adão. Paulo fez isso, e ele chama de o primeiro Adão e o segundo Adão. Porque tanto Adão como Jesus são os únicos seres humanos que nasceram nesse planeta sem ter natureza pecaminosa. Adão, quando foi criado no paraíso, foi criado sem natureza pecaminosa, pelo sopro de Deus, pelo ruá, pelo Espírito do Senhor. Da mesma forma Jesus. Por isso Paulo faz essa analogia do primeiro e o segundo Adão. E a tese de Paulo é o seguinte: pela queda do primeiro Adão, todos caímos, mas pela vitória do segundo Adão, todos vencemos. Nele somos mais que vencedores. O primeiro Adão nos jogou na rebeldia e no pecado, mas o segundo Adão nos jogou na vida eterna pela ressurreição que ele mesmo viveu e prometeu para nós. Então, comparando esses dois, entre aspas, Adões, a gente vê que o primeiro Adão tinha tudo para dar certo. Ele estava no paraíso, ele tinha tudo à sua volta, ele dominava sobre os animais, ele não tinha pecado, ele conversava face a face com Deus, tudo para dar certo, e deu errado. O segundo Adão tinha tudo para dar errado, 40 dias sem comer e sem beber, no deserto escaldante, com calor extremo de dia e frio extremo à noite, morrendo de fome, morrendo de calor, morrendo de frio, ele é tentado pelo diabo, sozinho, longe dos amigos, sem comer, sem beber, fraco, completamente enfraquecido, tinha tudo para dar errado, mas deu certo. O que é que a gente aprende com isso? Que não importam as circunstâncias ao nosso redor, se estamos no paraíso ou no deserto, o que vai fazer dar certo é a disposição que o nosso coração tem de agradar e obedecer a Deus. Eu fiz isso porque eu estava vivendo um deserto. Isso não é desculpa, Jesus obedeceu no deserto. Eu fiz isso porque eu estava vivendo um paraíso, eu estava tão bem que eu fiquei cego. Isso também não é desculpa. O que está à sua volta não é desculpa para fazer você pecar, mas o que está no seu coração. E como é que Jesus teve condição de vencer o diabo? Mediante oração. 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Por isso, precisamos viver um relacionamento baseado na oração,
Porque, em primeiro lugar, a oração nos fortalece a vencer o diabo, vencer as tentações, vencer o pecado e imitarmos a Jesus e vivermos em santidade. Quanto mais oração, mais força nós temos para lutar contra o pecado. E o texto diz que a oração é algo muito difícil, porque a oração, ela é poderosa. Já mencionei aqui alguns cultos atrás, a dificuldade que nós temos de ler a Bíblia. A gente assiste 2 horas de filme, 3 horas de série, 5 horas de memes, e eu não estou falando contra isso, que é pecado, é nada não, é bênção, é top, vamos assistir, problema nenhum. Mas quando a gente pega a Bíblia, 10 minutos parece uma eternidade. Não é verdade? 2 horas vendo um filme, de boa. 5 minutos orando, meu Deus, não aguento mais. Ou dá sono, ou dá cansaço, ou não sei o quê. Alguma coisa acontece. Por que é que é tão difícil orar? Por que é que é tão difícil ler a Bíblia? Porque o nosso inimigo sabe do poder dessas duas coisas. Então, se a gente estiver vendo série, isso aí ele não está preocupado não. Vai estar de boa. A nossa carne, que é pecaminosa, não vai incomodar não, ela quer isso mesmo, mais prazer e menos esforço. Agora, comece a fazer algo espiritual, comece a se disciplinar espiritualmente, e você vai ver o quanto é difícil, porque isso é poderoso, nossa carne luta contra isso, e o nosso inimigo não quer que a gente avance na vida de oração, porque ele sabe o poder que teremos se orarmos mais. Mais poder contra ele, mais poder contra o pecado, e mais poder para fazer a obra de Deus. É por isso que o texto diz que Jesus falou com os 3, e eu acho interessante isso aqui, que Jesus pregava para as multidões, mas ele andava com 12, mas estava discipulando só 3. Já reparou isso? Toda situação de extrema espiritualidade, de extrema importância para Jesus, ele está nessa situação com Pedro, Tiago e João. Onde estavam os outros 9? Também não eram discípulos? Eram discípulos, mas não estavam dispostos a viver um relacionamento mais próximo com Jesus. Queriam só as aulas do rabino, e não o discipulado no relacionamento. E aí, os 3 que são mais íntimos, os 3 que estão querendo mais, inclusive, tirando o Tiago, que foi morto prematuramente, em Jerusalém, o Pedro e o João foram os 2 grandes líderes da igreja primitiva, antes da conversão de Paulo. Por que é que Pedro e João, de Atos 1 até Atos 9, até quando Paulo entra em cena, Pedro e João são os caras? Porque em Jerusalém e Judéia, e até chegar na Samaria, é Pedro e João. Atos 2, quem pega? Pedro. Atos 3, quem está subindo para a oração e o coxo fica de pé e sai andando? Pedro e João. Quem é levado ao sinédrio para negar Jesus? Pedro e João. Quem vai preso e o povo ora e liberta? Pedro. Por que é que Pedro e João foram os maiores líderes da primeira fase do cristianismo? Porque eles eram mais íntimos no relacionamento com Jesus. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais relevante você será. E como ele não está aqui fisicamente, a maneira que você tem de fazer isso é pela oração. Conversa com ele, troca ideia com ele, rasga o verbo com ele. Pode falar, meu irmão. Ele está te ouvindo. Aliás, não precisa nem sair da sua boca, ele sonda o seu coração. Conversa com ele, ouça ele, peça uns sinais a ele, se relacione com ele a ponto de você se tornar íntimo dele. E aí sim, como Pedro e João, você se tornará mais eficiente no reino de Deus. Agora o texto me mostra uma grande verdade. Apesar do desejo de Pedro e João de serem mais próximos,
Apesar de ter funcionado, eles andaram mais perto de Jesus, por isso dos 12 eles foram os mais produtivos depois, mas ainda assim, quando Jesus volta, eles estão dormindo. O que é que eu aprendo com isso? Até os mais íntimos, até os mais próximos, até os mais produtivos, também precisam vigiar, porque de vez em quando a gente dorme. Nós precisamos acordar, gente. Nós precisamos acordar. Existem situações na nossa vida que a gente sofre, que a gente passa, porque a gente está dormindo. Acorda, meu irmão. Acorda. Não, eu sou íntimo de Jesus. O Pedro e o João também era. E estavam dormindo. Ou seja, conhecer a palavra, ser íntimo de Jesus, ter muito tempo de discípulo, muito tempo de igreja, de batizado, ser líder disso, daquilo, ser pastor, seja lá o que for na obra de Deus, não nos isenta de ter uma vida de oração, porque se a gente não orar, a gente dorme, e se a gente dormir, a gente sofre, porque a gente nem vê de onde veio, está dormindo, e quando a gente está dormindo, a gente está vulnerável. Ninguém dormindo protege a si mesmo. Você não consegue dormir e se proteger ao mesmo tempo. Ou você dorme, ou você se protege. Então, como é que nós vamos fazer com que nossa vida fique mais protegida espiritualmente? Não dormindo. E eu não estou falando de dormir fisicamente. Eu não estou falando de dormir biologicamente. Eu não estou falando daquilo que você faz na sua cama toda noite. Ou durante o dia, para quem trabalha de escala e trabalha à noite. Não estou falando do que você faz deitado na sua cama. Eu estou falando dormir no sentido espiritual. Estou falando de não perceber o movimento de Deus e as astutas ciladas do inimigo. Nós não podemos dormir. Porque o nosso inimigo não dorme. Mas nós temos um Deus que nunca dorme, e que nos protege, e que nos guarda, e que diz o salmista, vela pelas nossas vidas, é a torre que nos refugia, é o escudo que nos protege, o Senhor. Mas nós não podemos dormir, nós precisamos vigiar. Por que é que eles dormiram? Porque realmente orar é um negócio difícil, complicado. Uma vez uma irmã, líder do ministério de oração, intercessão, veio ao gabinete e disse, pastor, acho que eu não vou mais liderar o ministério. Minha irmã, por quê? Porque está dando muito pouca gente na oração. Aí eu falei, amém. Aí ela falou, que é isso, pastor? Misericórdia. Dá uns 2, 3, uma meia dúzia, olhe lá. Não está funcionando, eu não sei o que é. Eu falei, você não sabe o que é? É oração. Quando Jesus pregava, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Jesus ensinava, 12. Mas quando Jesus orava, 3. E ainda dormia. Deu meia dúzia, minha irmã? Você está melhor que Jesus. Jesus só tinha 3 para orar com ele e ainda dormia no meio da oração. Quem entendeu, diz amém. É muito difícil. É pouca gente. Porque é imenso o poder que a oração desperta na vida de uma igreja. A história conta que Spurgeon, pastor Charles Haddon Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, século XIX, na Inglaterra, na Metropolitan Tabernacle Church, pegou a igreja com cerca de 300 membros, pastoreou lá por 32 anos mais ou menos. Quando ele morreu, a igreja tinha 30.000 membros. Spurgeon batizou mais de 19.000 pessoas no seu ministério. Morreu com 58 anos, morreu novo,
muito enfermo, muitas complicações na sua saúde. Sua vida foi curta, mas o legado dele é tão longo que alcança até a nossa geração, quase 200 anos depois. A história conta que Spurgeon tinha, embaixo do templo da Igreja Metropolitana do Tabernáculo, um corredor com várias salas, como se fosse assim, embaixo do templo, onde é o nosso salão social aqui. Imagine que ali embaixo, no salão social, fosse um lugar onde tivesse várias salas, assim, ó, tipo daqui para lá, sala, de lá para cá, e no meio um corredor, e aí uma porta aqui, uma porta ali, um corredor, e o templo lá era bem grande, então lá do início até embaixo, e a última sala ficava exatamente embaixo do púlpito, e o púlpito da igreja era de madeira, era uma espécie de mezanino, para ficar mais alto, porque a igreja tinha vários andares de galeria, não tinha microfone, não tinha amplificação eletrônica, né? não existia, então ela era em formato assim de concha acústica, e Spurgeon pregava no gogó. No final, no auge do seu ministério, Spurgeon chegou a pregar 7 vezes por domingo. Todos os cultos com a igreja lotada. E aí, a história diz que embaixo do púlpito, tinha, no final do corredor, a última sala, que era a sala de oração da igreja. E uma vez Spurgeon recebeu um amigo que veio do interior, e mostrando a igreja para ele, o amigo ficou muito empolgado, abismado com o tamanho, com a relevância do ministério do Spurgeon, que veio da roça, veio do interior, converteu com 16, pregou pela primeira vez com 17, foi consagrado com 21, com 23 já estava assumindo a igreja na capital. Um fenômeno. E aí Spurgeon foi mostrando, e no final do corredor Spurgeon abriu a porta e disse para o amigo: olha, agora eu vou te mostrar o lugar mais importante dessa igreja. E abriu, e era uma sala com um tapete e algumas almofadas. E o amigo falou: como assim o mais importante? Um templo daquele tamanho, com toda essa estrutura, o lugar mais importante é uma sala que só tem um tapete e algumas almofadas? O que é isso aqui, Spurgeon? Ele falou: aqui é a sala de oração. Note bem, a igreja do Spurgeon nesse tempo já estava com mais de 20 mil membros. E o amigo perguntou para o Spurgeon: quantos membros tem sua igreja? E ele disse: uns 20 mais ou menos. E o amigo falou: que é isso, rapaz? 20? Então para que um templo daquele tamanho todo? Ele falou: não, lá congregam milhares, mas eu só considero membro quem frequenta essa sala aqui. E aí o Spurgeon disse: eu prego aqui em cima, e tem vezes que eu estou pregando que eu sinto uma batalha espiritual muito forte na mente das pessoas para tirar a atenção delas, na convicção das pessoas para discordar do que eu estou falando. É uma batalha espiritual tremenda, e às vezes eu estou pregando e eu sinto o peso, e aí então eu começo a sinalizar no púlpito que o negócio está amarrado, e pelo bater do meu pé, os irmãos que estão lá orando, eles sabem que o negócio lá em cima está pegado, e aí eles intensificam mais as orações. Spurgeon nunca pregou sem ter um grupo de oração orando pela mensagem, instantaneamente, simultaneamente, enquanto ele pregava, logo abaixo dos seus pés. E aí, queridos, eu vejo que muitas coisas não têm acontecido, porque tem faltado o essencial, e uma das coisas mais essenciais é a oração. Eu abro um parênteses e agora falo especificamente para esta igreja. Nós precisamos revitalizar nossa vida de oração. E a minha oração é que Deus toque no coração de alguém, e alguém, ainda esse mês, vai se disponibilizar para liderar um grupo de intercessão e de oração, por menor que seja, que vai orar
pelos motivos específicos das nossas batalhas, dos nossos desafios, e nós vamos romper, e nós vamos vencer, e nós vamos voltar a experimentar a vontade de Deus através da oração. Alguém vai se levantar. Alguém que não vai preocupar com aparecer, porque quem ora não aparece. Alguém que não vai preocupar com o nome, porque quem ora sempre é quase anônimo. Alguém que não vai preocupar com nada, a não ser com o que Deus vai fazer. Orar para destravar aquilo que está nos atrapalhando de avançar como igreja. E nós teremos, se Deus permitir, minha oração tem sido essa, teremos um grupo orando todos os dias, um grupo pequeno, mas disposto a orar e consagrar a vida do pastor, a vida dos líderes, a vida da igreja, orar pelos enfermos, orar pelas nossas dificuldades e desafios do dia a dia, um grupo que vai receber os pedidos e vai orar por eles, sempre, diariamente, rotineiramente, um grupo que vai abrir mão de estar presente no templo, para estar aqui atrás, numa sala, de joelhos, orando, enquanto o culto não acabar, eles não vão parar de orar. Deus vai levantar essas pessoas, podem ser 2 ou 3, mas se eu estiver pregando aqui, sabendo que tem 2 irmãos ali atrás, orando por mim, orando pela mensagem, orando pela batalha que acontece na nossa mente, e que nos faz dormir, quando precisamos estar acordados, eu tenho certeza, que assim como o ministério do Spurgeon foi muito frutífero, nós também poderemos ser muito produtivos, se nós priorizarmos a prioridade, que é a vida de oração. Me ajude a orar por isso. Deus vai levantar alguém. Alguém que está vocacionado por Deus. Deus vai falar, é isso que eu quero de você, meu filho. Estar na minha presença, em oração, o tempo todo, pela vida desta igreja. Alguém vai ser levantado. E nós viveremos coisas extraordinárias. Você crê? Glória a Deus. Para encerrar, eu quero contar a vocês uma história de oração. Uma história que marcou muito minha vida e que eu tenho contado. Quase sempre quando eu viajo, quase sempre eu prego uma mensagem chamada Não Pare de Orar, mensagem que eu preguei aqui, o Abner se lembra dela, alguns outros irmãos também devem se lembrar. A segunda vez que eu vim aqui, num domingo, pela manhã, a primeira mensagem foi a de Sofonias, famosa, e a segunda foi essa, num domingo pela manhã, não pare de orar. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, ainda que você tenha quase nada, ainda que você tenha nada. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, baseado na primeira multiplicação. 5 pães e 2 peixes não dava para aquela multidão, mas o texto diz que Jesus olhou para o céu, agradeceu pelo alimento e distribuiu. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Segundo, não pare de orar, ainda que você tenha quase nada. Elias subiu ao Monte Carmelo, nós vimos isso quinta-feira, e ele pediu a Deus uma chuva abundante. E o que é que ele tinha? Uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Quase nada. Mas o texto diz que ele estava de joelhos na terra, com a testa no meio dos joelhos, orando e pedindo a chuva. Ainda que ele tinha quase nada, ele não parou de orar, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. E em último lugar, baseado na vida de Lázaro, na sua morte e ressurreição, João capítulo 11. A Bíblia diz que Lázaro, morreu, Jesus foi avisado, mas ele não voltou imediatamente, de propósito. E aí quando Jesus chega, João 11, a partir do versículo 20, quando Jesus está entrando em Betânia, Marta, que era a mais desesperada, corre em direção a ele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela é desesperada, ela é 220 volts. Mas ela é crente. E ela diz para Jesus: mas eu creio, ainda agora, que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Aí Jesus: tu crê? Ela diz: creio. Ele fala: então você verá a glória de Deus. Bora para o cemitério.
Chegaram lá no buraco onde tinham enfiado Lázaro. Jesus fala: tira a pedra. E o povo teimando com ele: Jesus, 4 dias, já está fedendo, não tem jeito. Por que 4 dias tem a ênfase no texto? Porque existe uma crendice judaica de que até o 3º dia dá para ressuscitar. Depois do 3º não dá mais. Por isso que Jesus chega no 4º dia, de propósito, para mostrar que quando Deus quer, Ele não está preso às nossas crendices, Ele faz o que Ele quer. Então, Jesus fala: tira a pedra. E curioso que Jesus tem poder, né? Apesar de ser 100% humano, pela vida de oração e intimidade com o Pai, grande poder espiritual, expulsou demônios, andou sobre as águas, né? Tanta coisa ele realizou pelo poder, não de sua divindade, mas pelo poder de sua intimidade com o Pai. E ele tinha poder para tirar a pedra sairia sozinha, se Jesus desejasse, e se fosse necessário, tivesse algum propósito. Mas o interessante é que Jesus não tira a pedra para demonstrar o seu poder, Ele manda o povo tirar: tira em vocês a pedra. E isso me ensina demais, porque Jesus tem poder para fazer tudo que Ele quiser, mas algumas coisas Ele quer que a gente faça. A pedra quem tira somos nós. O milagre é Ele que faz, mas a pedra é a gente que tira. E aí Ele diz: Lázaro, vem para fora. E o homem sai vivo lá de dentro. Diz o texto, versículo 42, que ele olha para o céu e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Quando ele entrou em Betânia, Marta diz: tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concede. Quando Lázaro sai vivo da sepultura, ele diz: Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que ele fez? Orou: Pai, ressuscita meu amigo, para que o teu nome seja glorificado em Betânia. Portanto, não pare de orar, ainda que você não tenha nada. O Lázaro já estava morto, 4 dias, não tinha mais nada de esperança. Não pare de orar, ainda que você não tenha nada, porque o nosso Deus é o Deus de ressurreição. Você tem pouco? Ore, Ele multiplica. Você tem quase nada? Ore, Ele vai fazer sobrar. Você não tem nada? Ore, Ele pode ressuscitar. E Ele ressuscita mesmo. Ressuscita casamento, ressuscita ministério, ressuscita igreja. Ele ressuscita. Ele ressuscita para que Ele seja glorificado. E aí eu me lembro, no meu primeiro ministério, lá em Condados, um bairro afastado de Guarapari, que fica atrás de Meaípe. Era uma congregação pequena, e aí lá eu fui consagrado ao ministério, e tínhamos lá uma ovelha muito querida. De vez em quando ele vem aqui, muitos conhecem, mas se ele chegar aqui hoje, vocês não reconhecem mais, porque ele cortou o cabelo. O nome dele é Diogo, um Rastafari que de vez em quando vinha aqui, vocês lembram, né? Um amigo meu moreno, com aquele Rastafarizão gigante, cabelão dreadlock, né, que chama. Então ele cortou esses dias, eu fui acordado, 6 horas da manhã, telefone tocando, Diogo ligou para mim, ligou para Ana Paula, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Já acordei desesperado, alguma coisa aconteceu, 6 horas da manhã, e aí era uma chamada de vídeo dele passando a máquina no cabelo: tô cortando o cabelo. Aí pedi para ele guardar uma, vou botar no gabinete, eu vou guardar uma dread daquela de lembrança, que aquele menino me deu trabalho, viu? Nossa Deus. Diogo estava afastado da comunhão da igreja, e quando eu assumi a congregação no Condados, um trabalho pequeno, no início, do zero, eu precisando de ajuda, fui atrás dele, e para ter um relacionamento discipulador com ele, eu fui aprender a surfar, a jogar skimboard, eu fui para a praia, porque ele só ficava na praia, então vou para a praia atrás dele. E aí Diogo voltou para a comunhão da igreja. Ele tinha bateria, baixo, guitarra, vários instrumentos, ele toca de tudo, gosta de música, e ele voltou com tanto gás, que ele pegou todos os instrumentos que ele tinha e doou para a congregação. A gente não tinha ministério de louvor, a gente tinha um violão. De repente a gente tinha bateria, tinha baixo, tinha guitarra, tinha um violão, e aí ganhamos um teclado, e Deus foi trazendo e foi levantando, de repente, um ministério de louvor completo.
E a gente estava vivendo um tempo muito bom de crescimento, e foi um negócio maravilhoso. Ter vivido aquilo foi muito especial. Nesse meio tempo, ele tinha uma namorada, da Daiane, que morava lá pertinho da gente, em Guaibura. Eu morava ali na Enseada, trabalhava no posto de gasolina lá e tal, você sabe. Resultado, Diogo um dia chegou lá em casa, tocou o interfone, depois do almoço, meio assim coisa, e ele é bem de boa, bem tranquilo, ele estava muito agitado, percebi que tinha alguma coisa errada, e ele subiu e disse: ô velho, ora aí por mim, porque eu estou indo lá em Guaibura e vou terminar meu namoro. Não aguento mais, não está dando, e tal, eu vou terminar. Porque Daiane não queria acompanhá-lo para a igreja, e, diga-se de passagem, ela não gostava nada de mim, e também não queria ir na igreja, não queria nada com nada, de Jesus, de evangelho e tal, enfim. E aí, naquele momento, embora eu soubesse que ela não gostava de mim, naquele momento eu não senti que ele deveria terminar. E eu disse para ele assim: não, Diogo, vamos orar. Vamos orar. Aí ele falou: não, se você quiser, você ora, eu vou lá terminar. Falei: não, peraí, vem cá, eu preciso de você. E aí eu estava para sair e pegar um irmão em Meaípe que ia me ajudar com a instalação de uns ventiladores lá na congregação. Nós ganhamos uns ventiladores e o irmão ia para instalar os ventiladores. E aí eu falei: vamos lá comigo, estou indo lá na igreja agora instalar uns ventiladores, me ajuda lá e tal, vai só eu, o irmão fulano e tal. Então tá bom, vamos lá. Vamos comigo, você está precisando dar uma... Aí ele entrou no carro, nós fomos. Parei em Meaípe, na casa do irmão, buzinei: já vou, pastor. Enquanto eu esperava, do lado da casa desse irmão tem uma igreja neopentecostal. E eu não estou aqui desrespeitando, criticando, nada disso, tá bom? Só estou contando a história exatamente como ela aconteceu, e esse é o fato, e aqui não há nenhum desrespeito, julgamento ou crítica. Uma igreja neopentecostal, e na frente esticada uma faixa. E eu olhei aquela faixa, olhei para ele, e na faixa estava escrito: campanha de não sei o que, de Daniel. 7 sextas-feiras fortes para quebrar qualquer maldição. E aí, convidando o pessoal para essa campanha, normal, essa prática, nada demais. E ele sendo meu amigo, gente muito jovem, e eu sou da zoeira também, você sabe, eu olhei para a faixa, olhei para ele, pela intimidade que a gente tinha, eu olhei e brinquei com ele assim: aí, sua namorada está precisando é disso aí, ó. 7 sexta-feira forte para quebrar aquela maldição. Ele fechou a cara: ô velho, negócio sério, rapaz, vivendo um problema, você fica zoando, nem parece que é pastor. Aí apela, apela. E aí eu ri, brinquei e tal. O irmão chegou, entrou no carro, nós fomos lá para a igreja. Botou os ventiladores, tudo certo, beleza, voltamos, parei na porta, o irmão desceu, eu olhei a faixa de novo, olhei para ele, aí ele fez: ó. Aí eu falei: não, agora é sério, vou apertar aqui o botão do sério agora, vamos fazer uma campanha de oração, nós dois? Não, velho, não sei o que, não, esquece a igreja, não estou zoando não. Eu e você, 7 sextas-feiras nós vamos orar. Ele: como assim? Eu falei: eu e você. Sexta-feira não é o ensaio do louvor? Então, eu chego lá, eu abro, oro com a galera, oro, depois eu saía fazendo umas visitas, uns negócios, conversando com o pessoal na rua, 9 horas eu voltava, encerrava, a gente orava, eu trancava tudo e vamos embora. Depois do ensaio do louvor na sexta-feira, a gente vai direto lá onde ela mora, em Guaibura, no finalzinho tem um morro, a gente vai subir lá no morro, vamos estender a mão para a casa dela e vamos orar pela conversão dela. Eu e você, 7 sextas-feiras. No sábado, depois da 7ª sexta-feira, você vai lá no centro de Guarapari, na Cacau Show, vai comprar a maior e mais cara cesta de chocolate que tiver, vai comprar um cartão, o mais bonito que tiver, e vai escrever a seguinte frase no cartão: meu amor, vamos à igreja comigo amanhã? Nós vamos orar, você vai dar a cesta com o cartão. Se ela não aceitar ir na igreja domingo, aí você pode terminar. Ele falou: beleza então pega aqui, combinado.
Chegou a primeira sexta-feira. Ensaio do louvor, nananana, oramos. Quando eu saí, que eu abri o carro, 2 meninos pularam dentro do carro. 2 adolescentes lá. Inclusive, um era o Mateus. E aí eu falei, não, sai. Estou indo embora. Não, nós vamos também. Vai também para onde? Para oração. Aí eu olhei para ele e falei, velho, só nós dois, fofoqueiro, hein, bicho? Ele, oração não quer demais, né? Falei, então tá bom. Primeira sexta-feira foi eu, ele e mais 3. Paramos na porta da casa dela, tiramos uma foto, subimos o morro, oramos, descemos e fomos embora. Na segunda sexta-feira, mesmo esquema, ensaio, tananã. Quando eu saí, tinha uns 2 de bicicleta, mais um com uma Shinerai e mais uns 5 empoleirados no carro. Aí eu falei, ei, não, nós vamos também. Vamos também aonde? Na oração. Falei, pronto. Então vamos. Na 7ª sexta-feira, estava a igreja toda. Tudo bem que a igreja toda naquele tempo era 50 pessoas, 48 para ser mais exato. Mas estávamos todo mundo na 7ª sexta-feira, paramos na porta da casa dela, tiramos a foto, subimos, demos as mãos, fizemos uma grande roda, fizemos um período de louvor e oramos. E eu disse o seguinte, não tem aqui outro motivo de oração, só pela conversão dela. Tá bom? Então vai rodando até todo mundo orar pela conversão dela. Então vamos, começamos. E aí tinha um menino, o nome dele Johnny, recém-batizado. Johnny, D-I-O-N-E, Johnny. O Johnny estava pertinho de mim assim, ó, foi rodando. Quando chegou nele, o apelido dele é Bigula. Porque assim que eu conheci ele chegou na igreja. Você sabe que eu chamo cada um de um jeito diferente, né? Porque Jesus também fazia assim. E aí, beleza, brother? Beleza, como é que é o seu nome? Ele falou, Johnny. Aí eu, na hora, já emendei um Jimmy Cliff. Oh, Johnny be good tonight. Aí ele ficou assim, aí Johnny be good. Aí eu chamava ele Johnny be good. E os meninos ouviram, e o apelido dele, na verdade, virou Bigula. Aí um dia, a gente na praia, os meninos, vai Bigula, toca. Eu falei, por que você chama ele de Bigula? Ah, você que inventou, Johnny Bigula. Eu falei, não, rapaz, é Be Good. Mas tá bom. Chegou no Johnny, adolescente, novo convertido, recém-batizado, ele orou assim, ó, Senhor Jesus, converte essa miséria. E ele é filho de baiano. Ele não falou miséria, ele falou miséria. Converte essa miséria. Aí acabou a oração, todo mundo riu, foi uma festa. Fomos embora. Ele comprou o chocolate, convidou para a igreja e ela foi. Chegou no domingo, eu lá na porta da igreja, como faço até hoje, recebendo, seja bem-vindo e tal. Daqui a pouco eu vi a motinha subindo, falei, eita, ela veio, velho, ela veio. Quando eu estou pensando, ela veio, um seminarista, que hoje, pastor Franco, inclusive o Salmo pregou hoje lá, Igreja Batista em Santa Mônica, Guarapari. Franco era seminarista, estava discipulando ele, e ele foi meu aluno no seminário, depois foi minha ovelha, foi meu seminarista, foi consagrado pelo pastor Ximenes, que hoje é, membro aqui de nossa igreja. O Franco chegou do meu lado e disse assim, aí pastorzão, dá uma olhada no esboço aí para mim, nervoso, porque ia pregar, seminarista. Aí eu olhei e falei, para com isso, rapaz, vai ser top, Deus vai te usar. E aí eu falei, ai meu Deus, eu fiz a conta errada. De vez em quando eu botava ele para pregar, como eu faço com os meninos aqui, porque não tem como treinar sem praticar, Então assim, discipular sem praticar, Jesus mandava os caras em dupla, vai, faz isso, faz aquilo, é teoria e prática junto. Aí,
Eu fiz a conta errada, e eu sempre botava ele para pregar, e botei ele naquele domingo, e aí eu fiquei desesperado, falei, não, eu vou chamar ele. Ela veio, e eu falei, eu quero pregar, eu vou é hoje? Aí eu chamei ele, quando ele estava chegando, eu senti lá dentro assim, ó. Ei, não é você que faz não, tá? Aí ele falou, fala aí, pastorzão. Eu falei, nada não, Deus te abençoe e te use hoje. Aí ele, amém. Aí não sou eu que faço. E aí eu comecei a orar, Senhor, usa o Franco então, meu Deus, usa o Franco essa noite, em nome de Jesus. Usa o Franco. Ela chegou, boa noite, seja bem-vinda. Ela, passou, nem olhou para mim. O Franco começou a pregar. Você sabe como é seminarista, né? Um esboço de todo tamanho, porque papapá, porque o teólogo tal, o filósofo tal, e tal, e bababá, e a menina sentada lá, e você sabe a diferença de seminarista para pastor, né? Sabe não? O pastor acha que sabe tudo, o seminarista tem certeza. E ele falou, e a menina com o braço cruzado, com cara de paisagem. Aí ele terminou de pregar, eu peguei o microfone para dar uma bênção, olhei para ela e veio aquela tentação de novo. Ai, não é você que faz não, hein? O amor de Deus e tal, e despedi todo mundo, e fiquei com aquele negócio, a menina veio, meu Deus, não é possível que eu perdi essa oportunidade, e ela foi embora. Passou a segunda, passou a terça, o culto lá era na quarta-feira. Naquele momento eu fiquei lá 2 anos e 4 meses e preguei todo o livro dos Salmos na quarta-feira. Toda quarta-feira um salmo diferente, vimos os 150 em 2 anos e 4 meses. Aquela semana era a semana do Salmo 58. E nos avisos do culto eu disse, próxima quarta, Salmo 58, vamos falar sobre tal assunto, para o povo ir lendo em casa e tal, e vinha, né? E o culto de quarta lá, ele era mais bem frequentado do que o de domingo. Porque no domingo, era uma congregação, né, muito pequena, e as igrejas tinham culto. Mas na quarta-feira, a maioria das igrejas lá no bairro, o culto ou era na quinta ou era na sexta. Então o culto lá começou a ficar muito animado e muito bom, e Deus convertendo e batizando um monte de gente, estava uma bênção. O pessoal das outras igrejas, que não tinha culto na quarta, vinha para o culto nosso na quarta. Então na quarta ficava gente do lado de fora, olhando pela janela. E aí eu avisei do Salmo 58. Na quarta-feira à tarde, meu telefone toca, era ele. E ele falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que foi, velho? Ela me ligou aqui agora. Disse que está sentindo um negócio ruim, que não sabe explicar o que é, que ela não está querendo ir na faculdade hoje, e perguntou se é hoje que vai ter o salmo lá na igreja. Aí eu falei, rapaz, então é hoje. Mas eu não tenho como levar ela. Eu falei, leva nas costas, meu filho. Você se vira, dá um jeito. Consegui o carro do pai dela emprestado. Estou lá na quarta-feira recebendo o pessoal, vem um Corsinha, e eles vieram. E eu já tinha preparado a mensagem, Salmo 58, preguei exatamente o que eu tinha preparado, mas eu preguei só para ela. Eu olhava dentro do zóio dela assim, e tal, e e fui, no final eu fechei a Bíblia, porque é assim diz o Senhor, e amém. Ela, ficou de pé. Aí eu, era baixinho assim, pertinho, né, bem pequeno. E aí todo mundo arregalou o olho, e eu fiquei assim olhando para ela. Aí ela olhou para mim, saiu do lugar dela e veio andando aqui na frente. E aí eu desci o degrauzinho que tinha, abracei ela, ela começou a chorar. Molhou minha camisa. E aí eu esperei ela se recompor um pouco, botei o microfone na boca dela e perguntei, o que você quer, minha filha? E ela falou, eu quero aceitar Jesus. E aí ficou todo mundo, porque todo mundo participou do processo, todo mundo orou junto.
Ana Paula estava dando aula e o celular dela disparou a vibrar. Converteu, converteu, miséria, converteu. Pode botar, Elisa. E depois disso, ela foi batizada, e ali sou eu, na primeira igreja batista em Guarapari, realizando o casamento deles. Não pare de orar. Não pare de orar, porque Deus ainda pode te surpreender. Que Ele nos abençoe para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.